E aí, galera, esse não é o canal oficial do Positivamente, mas ele tem total nosso apoio porque ele ajuda a divulgar o nosso conteúdo, né? Mas não se esquece de se inscrever nos nossos canais oficiais que estão aqui na descrição, porque lá tem os episódios completos e um monte de conteúdo exclusivo pra você. Um beijo! Que momento da sua vida, assim, que você tava ouvindo a voz do Senhor, tipo, falando pra você, larga essas coisas e começa a pregar e tudo mais. Você sentia, tipo... você sabia que Deus tava falando, né? Porque a gente sabe. Sim, sabe. Não adianta, que a gente sabe. Não adianta. A gente sabe. Mas você deu uma... Tipo, como foi isso pra você? Óbvio. Quer ver? Eu vou contar um testemunho bem rapidinho, uma história muito engraçada. Quando eu comecei a pregar, eu queria pregar. Então eu sou um pregador agora. Então o senhor falou que eu sou um pregador, eu sou um pregador. Né? Vou fazer agenda. Aquela coisa de itinerante, né? E eu tinha vontade de pregar num lugar, que era na Lagoinha de Belo Horizonte. Eu acho que todo mundo tem vontade de pregar lá um dia pelo Marco, que tem aquele altar, pelo próprio pastor Márcio Faladão, que eu amo ele. Se um dia ele vê isso, eu amo você. Isso é uma bênção. É uma referência para nossa geração de constância. Eu acho que isso é a coisa mais extraordinária que um homem de Deus pode ter. Ser constante e irrepreensível, que é o que ele representa. Uau, amém. Não tem polêmica, né? Que você vai falar do mal do homem? Falar mal o quê? Não tem polêmica. Só se você quiser inventar. E vamos ter que fazer igual fizeram com o Daniel. Então, eu tinha um sonho de pregar lá. E aí, o que eu fiz? Um lobby. O que é o lobby? O lobby é a forçação de barra de um relacionamento para tentar chegar no lugar que você quer. É o que a gente chama de networking hoje. Network é o lobby. Ele pode se transformar num lobby. Ele não é. Ele pode se transformar num lobby terrível. De tentar forçar aquilo que não é o tempo para você viver. E aí eu entrei em contato com um amigo meu e falei assim, cara, eu tenho um sonho de pregar lá. Eu sei que você conhece gente que é de lá. Me ajuda. E aí ele falou, vou te ajudar. E durante alguns dias ele ficou tentando. Tentou, fez contato aqui e lá. E um dia ele me ligou. Eu morava na época numa kitnet lá no bairro Boemerwald da minha cidade, Joinville. E eu morava lá e eu recebi uma ligação dele. Eu me lembro que eu tava na sala, só tinha 2 cômodos, eu tava na sala. E aí ele ligou e eu fui pro quarto. E aí, pra ouvir. Bem, ele falou, cara, eu consegui, você vai pregar na Lagoinha, mas não é na de Belo Horizonte, é na de Acesso. Eu não vou falar o nome pra não ficar chato agora, mas é de Acesso. Só que se você pregar lá e você ir bem, cara, Deus te usar, você vai acabar pregando na Lagoinha. Eu falei, yes, top, uma cara, não fechou, eu vou e tal. E aí eu desliguei o telefone e o Espírito Santo falou comigo na hora, assim, imediatamente, não vai, porque não é a hora. Uau. Eu falei, não é Deus que tá falando comigo. Entendeu? É isso aqui. Porque, poxa, peraí, é o meu sonho, então não pode ser Deus falando comigo. E aí o Senhor falou isso aqui comigo. Se você quiser tomar conta do seu ministério, eu te devolvo. Aí eu saí pra sala, minha esposa tava lá, eu falei, amor, eu vou pregar na Lagoinha. Que legal, né? Porque eu queria ouvir dela, né? Ela, sério, amor, que legal e tal. Pois é, mas Deus falou comigo agora. Que eu não ir. E aí eu queria que a minha esposa falasse assim pra mim, não, é coisa da sua cabeça. Ela falou exatamente isso aqui. Se Deus está falando pra você não ir, não vá. Aí eu falei, puxa vida. Ela só confirmou aquilo que você já sabia, mas você não tava querendo ouvir. Aí eu, com o coração revoltado, liguei pro meu amigo e falei, cara, Deus falou comigo pra eu não ir. Ele falou, rapaz, tu é maluco? Eu gastei todos os meus contatos pra você ir nesse lugar, você não vai ir agora? Eu falei, cara, Deus falou pra mim que é pra eu não ir. Eu não tô disposto a colher o ônus da desobediência, cara. Me desculpa, eu não vou ir e tal. Me perdoa, ele ficou chateado comigo 1 semana mais ou menos, e eu não fui. E é só essa a história. Não tem nada bonito no final. Não, porque a pessoa vai dizer assim, mas então o que aconteceu no outro dia? Eu não fui, eu obedeci, eu não fui. Aí você vai dizer, você foi? Fui. Fui anos depois. O Senhor na hora certa me levou. Você não precisou forçar. Não precisei forçar. E Provérbios vai dizer que é muito melhor a mesa que você é convidado para estar nela, porque há honra do que a mesa que você senta como alguém que não foi chamado. Ou seja, eu iria viver um processo fora da hora, não seria honrado da mesma maneira. Deus não me daria a palavra provavelmente que eu precisaria para aquele momento, porque não era a hora. Não que Deus, talvez Deus daria, porque por misericórdia das pessoas, Deus sempre faria isso.
mas eu não Você viveria a mesma experiência, eu atropelaria. Então, quando Jesus falou pra mim que eu teria que tomar a decisão, na minha formatura Deus falou comigo. Uau, que sabe, demais. eu fui o orador da turma, eu tava dizendo, olha, daqui sairão doutores, juízes, advogados, embargadores, e o Senhor falou comigo, daqui vai ser um pregador da minha palavra. Então, nada a ver. Aí na hora você tipo assim... Na hora ficando não, louco. pior que na hora eu dei uma choradeira em mim. Ah, é? Puxa, me deu uma choradeira, me deu um desespero. E todo mundo pensou que eu tava emocionado por causa do discurso. E na verdade eu tava em Nárnia. Eu tava ouvindo Jesus falando comigo e tal. E eu formei e eu fiz exatamente o que Jesus falou. Me cobrou um alto preço. Eu tive que tomar umas decisões muito drásticas, passar vergonha, ser, sabe, motivo de vergonha pra muita gente, inclusive da minha família, que não acreditavam. E... bom, Deus fez. Uau. É bom ouvir a voz de Deus mesmo quando não faz sentido. É isso, gente. Nossa, muito bom. Porque acho que a gente mistifica muito, né, Dave? Fica aquela coisa, ai, Deus tem que falar de um jeito. Não, é no seu coração, é no seu espírito. A palavra fala que o espírito testifica, né? Então, tipo, o Dave tava ali falando e no espírito dele ele tava sentindo. Aí ele tava, tipo assim, tentando entender. Eu sinto muito desse momento, Dave, quando foi comigo também, que eu tava tocando, que eu até te contei. Genial isso, né? Eu tava tocando e o Senhor falou no meu coração. Não é mais nesse lugar que você vai estar. Ponto. E era assim, ó. E eu falo que era uma voz, era autoritário. Tipo, era assim, ó, pronto. Taxativo, né? Assim, com muita autoridade, assim, e convicção. E na hora eu falei assim, Senhor, mas eu tava tocando ali por causa de 10 mil pessoas. Eu falei assim, Senhor, se for a tua voz, me mostra. E aí Deus, ele vai mostrando, né? Então, eu acho que é isso, é a paz também que você sente no coração, né, Dave? Até a gente tava conversando, que ele falou assim, eu senti paz de estar aí. Então, a paz que você sente, gente, é o maior sinal do que é a voz do Senhor. Então, que a gente possa conseguir cessar as outras vozes e ver o que realmente Deus tá falando naquele momento, naquela estação. Você falou uma coisa estação. muito chave agora, muito, muito interessante. Cessar as outras vozes. Eu acho que esse é um resumo de muita coisa. Sim. Você tem que cessar algumas vozes para que a voz de Deus te acesse. Você pode ser alvo da voz, palavras de maldição, você pode ser alvo da voz de pessoas que te desanimam, que te descredibilizam, você pode ser alvo da voz do próprio inimigo tentando desmotivar, e ele usa as pessoas das duas primeiras colocações que eu acabei de dizer, muitas das vezes. A voz da sua carne, que é a voz que você precisa fazer com que ela morra, ou então a voz do Senhor. E essa voz você tem que deixar ela dominar. Exato. Né? Provérbios 16 diz que a gente faz planos, mas a resposta vem dele. Então, peraí, qual voz que eu preciso? A voz do Senhor. Então, cale as outras vozes, silencie as outras vozes, coloque no mute, sabe? Elimine os ruídos. E aí você vai começar a ouvir a voz de Deus com muito mais clareza. Você vai dizer, vai ser algo epifânico? Eu vou viver em lágrimas na rua? Não, calma, porque Deus respeita o nosso espaço, no sentido que Deus determina a porção, Ele sabe o que fazer. Exato. Se nós primeiro fôssemos expostos à glória de Deus na sua totalidade, a gente morreria. Né? A Bíblia diz de alguns momentos onde pessoas foram expostas a uma pequena porção, e a Bíblia diz que é desesperador, ou seja, nós não estamos preparados para tudo. Exatamente. Né? Então a intimidade vai nos dando níveis de acesso com o Senhor Jesus de maneira gradativa. E eu tava, agora a gente tava conversando e Deus me lembrou de um episódio, Dave, que o seu vídeo foi muito usado para esse meu momento. Esse meu momento de ouvir a voz de Deus e entender o que estava acontecendo, que eu passei por um deserto, e eu nunca vou esquecer dessa mensagem, que chama Fases da Vida. Ah, sim. Sabe? Sim. E eu tava um dia, assim, acabada em casa, sabe? Mal. E eu lembro que eu assisti e você fala do vaso, do vaso, o vaso de barro, e ele, né, quando ele quebra, o oleiro precisa amoldar de novo e coloca no forno. E no forno é sozinho, no forno é solitário, no forno é quente. Mas você precisa ficar naquele forno para que quando você saia, você não venha quebrar de novo. E aquela palavra, Dave, entrou no meu coração de um jeito, eu falei, eu estou no forno.
Tô na pior parte. Mas o forno é a parte mais importante, mais talvez. importante. Porque é onde vai nos produzir um negócio chamado resiliência. Exato. Que é a capacidade de suportar sem quebrar. Exato. E aí eu mando pra todo mundo esse vídeo. E é sem volta, tá? O forno é sem volta. O forno é sem volta. Você sai dali ou quebrado ou pronto pra fazer aquilo que Deus quer pra você. Amém. E se você for quebrado, você vai voltar a ser matéria-prima e você não é um vaso mais. Só que tem uma coisa muito linda nesse texto. É porque Jesus, que é o dono da obra, e que nesse caso é o oleiro, ele chama desde o início o barro de vaso. Desde o início. Ele nunca chamou o barro de barro, ele sempre chamou de vaso. Sabe o que isso significa? É que Deus sempre viu em nós aquilo que a gente ainda não enxergou. Deus já sabe quem nós somos, sabe? É o único que enxerga na matéria-prima a obra acabada. Enquanto todo mundo não enxerga em nós barro ou whatever, o que seja, Deus já sabe o que somos. Deus já sabe o que seremos. Deus já sabe o que fará para isso acontecer. E essa entra a mão do Senhor agindo em todo o tempo e a gente passa por problemas maiores porque a gente tenta dar uma fugida, né? Não quer ficar na mão do oleiro. Exato. Mas ele sempre viu o barro um vaso, sempre. Olha na palavra, sempre. Ele tá chamando sempre o vaso de barro. O barro de vaso. Não, o vaso de barro, porque ele fala vaso de barro várias vezes. Sim. Mas é isso aí, o barro de vaso. Uau, e eu mando esse vídeo, um monte de gente que vem assim, ai, Jess, não sei o que, tô mal, né? Eu falo, veja esse vídeo, porque... Legal. E hoje tá aqui falando com você depois de 3 anos. Olha como são as coisas, né? Então, assim, se permita ouvir a voz do Senhor, sabe? Busque. Vocês o encontrarão e o acharão quando buscarem de todo o coração. Ótimo. Não é 99%. Eu sempre gosto de falar isso. Add it up, bankroll, euro, peso.